No vídeo sobre os 5 critérios que eu utilizo para selecionar partidas, eu pedi para vocês deixarem alguns comentários, né, sugestões de vídeos de coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E uma delas foi que vocês gostariam de ver aí como que eu faço a minha montagem da tela para eu fazer trading esportivo, ou seja, onde eu coloco minha stream, onde fica o Geekstoy, como que ele funciona, o que você utiliza durante os jogos. Então, esse vídeo é exatamente para isso, tá? Isso obviamente não significa que você precisa copiar exatamente o que eu vou fazer, mas sim, acredito que possa te dar um norte aí de como você melhorar o seu layout de trabalho aí durante os jogos, que é uma coisa que também faz diferença, né? Eu até costumo dizer, né? A gente vê a galera aí, os picaretas, né? Na realidade, falando, fazer trade da praia. Cara, se eu sair daqui, do meu computador, da forma que eu consigo disponibilizar todas as coisas na tela, já fica um pouquinho mais difícil fazer trade, né? Que dirá da praia, né? Imagina aquele monte de areia em cima de um notebook. Primeiro que eu nem utilizo o notebook, né? Já utilizei no meu início, né? Para quem já ouviu uma história, eu comprei o notebook e era bem difícil, né? Porque eu tinha que ficar toda hora minimizando para ver informações. Agora eu já consigo trabalhar de uma forma muito mais confortável, tá? Se você ainda não chegou nesse nível, faz parte do processo. Acho que isso vai ocorrendo aí com a maturidade, conforme você vai ganhando dinheiro, vai ganhando consistência no mercado, você vai conseguir melhorar o seu setup, beleza? Ó, então vamos começar. Eu vou mostrar as minhas duas telas. Hoje eu utilizo duas telas aqui para trabalhar, tá? Uma, né, que é que está aqui na minha frente, né, que a câmera está aqui acima dela. Essa daqui é a minha tela principal, é a segunda que eu vou mostrar aqui para vocês. E primeiro eu vou mostrar a auxiliar, que fica aqui do meu lado, tá? O que eu coloco nela, o que eu deixo de auxílio ali durante o trade. Vamos direto então, eu já vou compartilhar ela aqui para vocês, ó. Hoje eu estou utilizando o Opera, tá? Então por isso que está um pouco diferente, né? Alguns vídeos vocês vão ver bastante o Chrome, mas eu estou utilizando o Opera exatamente por causa disso. Tá vendo essa abinha aqui do lado? Facilitou bastante minha vida, que eu já fico com o meu Telegram aqui do lado. O WhatsApp eu não abro durante as partidas, né? Para não me atrapalhar no meu foco, né? Às vezes você abre ali uma mensagem, você fica ali, putz, preciso responder, preciso não. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Não abram o WhatsApp durante os jogos, não vá ver outras coisas, não vá fazer outras coisas durante os jogos, que isso realmente acaba atrapalhando a concentração, né? Mais informação que vem à sua cabeça e, enfim, no momento de trading, o ideal é que você esteja ali numa imersão ali do que está passando dentro de campo. Fechado? Ó, então aqui, ó, eu já tenho o meu Telegram, inclusive me seguem no Telegram, né? Tá difícil bater 3K aqui de inscrito. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, tem link aí na descrição. Aqui é onde eu envio as mensagens para vocês, tá vendo? Ó, que é bem simples, tá vendo? Eu clico aqui, ó, pum, já consigo mandar uma mensagem aqui para vocês, escrevam alguma coisa sobre os jogos que eu tô acompanhando, tá? Então, essa aqui é a primeira parte. E a parte boa aqui agora com o Opera, que, claro, pelo menos para mim tá funcionando muito bem, é que eu consigo minimizar esse Telegram. Antes eu tinha que deixar aquele Telegram desktop e tal, que tomava mais espaço, agora não, agora ele fica ali a um clique do meu alcance para poder mandar uma mensagem ali quando eu julgar necessário, beleza? O que eu tenho aqui no meu computador aqui agora de informação que eu utilizo durante o jogo? O SofaScore, que não é novidade para ninguém, SofaScore é uma base muito boa, né? E aí, o que eu faço com ele? Como agora não tem jogos, tá? Eu vou utilizar apenas exemplos de partidas, tá? Tô gravando esse vídeo pela manhã, então menos partidas. Deixa eu ver aqui um jogo que tá ao vivo para a gente colocar de exemplo. Aqui, ó. Tem um jogo aqui do chinesão. O que eu faço quando eu tô trabalhando? Trabalhando duas partidas apenas, né? De momento. Aí eu vou lá e, ó, eu clico aqui com o botão direito, né? O botão central aqui, no meu caso, e expando esse jogo. Por quê? Se é o jogo que eu tô vendo, ao invés de eu ir numa lista, que eu vou ter que clicar uma vez aqui, ver a formação ou ver uma estatística, eu já prefiro deixar ele aqui, ó, completão para mim. Por quê? Porque quando eu tô fazendo trade aqui, ó, na minha tela principal, essa frontal, eu já olho ali e falo, putz, vamos ver como é que tá aqui o gráfico de pressão, quem foi que tomou cartão amarelo, quem foi isso, quem foi aquilo. Então, assim, todas as informações ficam muito melhores de visualizar quando eu tenho uma aba própria do jogo. Então,
essa é uma das coisas que eu utilizo. Deixar uma aba própria da partida aberta já, tá? Então, se eu tô vendo, sei lá, um Juventus e Roma, sei lá, ele já vai estar aberto aqui, tá? Independente, isso aqui é somente um exemplo, vai ficar exatamente dessa forma. Se eu tô vendo duas partidas, aí eu deixo as duas partidas abertas. Deixa eu abrir esse Fênix reserva aqui, provavelmente não deve ter muita informação, mas só para a gente utilizar de exemplo também, ó. Aí vai continuar a segunda partida aberta aqui. E aí com um clique, ó, eu consigo navegar entre as duas. Beleza? Então, é isso daí. O radar esportivo, eu utilizo o radar deles aqui, tá? Eu gosto bastante do radar deles, então é o radar que eu utilizo hoje. Então, eu sempre deixo essa janela aberta, né? Eu sei que tem estatísticas aqui também, eu não utilizo a versão paga, utilizo só a versão gratuita. Então, eu uso para quê? Para deixar o radar. Então, às vezes, conforme a gente vai passando o dia, né? Termina um jogo, abre outro jogo, ou às vezes eu tenho que mudar de partida. Então, é sempre bom que a página dele fique aberta. E também por conta da escada, né? Às vezes eu quero, por exemplo, fazer um cálculo rápido aqui de quanto que um gol pode me pagar, quanto que um gol tomado pode me pagar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, sei lá, tô trabalhando um jogo, vamos supor que eu tenho um lei para trabalhar ali a 2,32, que é o lei que eu tô interessado. Falo, ó, quero trabalhar esse lei aqui a 2,32. Aí eu dou um exemplo aqui, sempre com 100%, né? Que já vem padrão aqui, ó. Um lei 2,32, eu imagino que essa odd com gol vai a 4,6, por exemplo. Aí eu faço 35%. Ai, putz, se eu tomar esse gol nesse lei, aí, pô, vamos supor que vai a 1,48, eu tomo 43%. Então, eu utilizo como base. Às vezes até, por exemplo, numa movimentação de mercado ali que eu já tô vendo, claro que muitas das coisas eu sei de cabeça, mas sempre me dá o norte, né? Vamos supor que, sei lá, tô para comprar uma bola parada, eu tô vendo que o mercado ele tá flutuando aqui, ó, entre 96, tal, aí pum, sai o escanteio, eu vou comprar 93. Claro que tem que ser bem rápido, né? Normalmente esse cálculo eu já tenho de cabeça, mas vamos supor, eu entro com 100% da stake, eu já sei que eu vou perder aqui em torno de 1,5%, pouco mais que isso, se eu fechar o 96 ou 97 perco 2. Então aqui eu consigo já meio que basear as minhas entradas quando necessito dessa ferramenta, tá? Então aqui eu só usei alguns exemplos, então eu deixo aqui para tanto para eu abrir meu radar, quanto também para utilizar a escada aqui que é padrão do Geekstoy, né? Para eu fazer algumas movimentações virtuais aqui de mercado, para eu ter uma noção aí, uma noção melhor, né, mais precisa do que eu posso perder, do que eu posso ganhar, dependendo do que eu quero fazer ali dentro dos jogos, beleza? Até às vezes quando sai um gol, eu falo, putz, ó, se tivesse tomado esse gol, quanto que eu tomaria, tal, quanto que eu ganharia se eu tivesse pego esse gol. Então isso daí eu também sempre utilizo. Fechado? Na outra aba aqui, tá? Eu não vou abrir porque tem meu e-mail, depois eu vou ter que editar o vídeo só por conta disso. Vocês conhecem muito bem Small Delay, inclusive tem link aqui abaixo na descrição. Eu utilizo a Small Delay para ver meus jogos, inclusive os jogos que eu vou abrir aqui para vocês é lá da Small Delay, tá? Então, sugiro vocês, quer uma stream paga de qualidade? Small Delay tem link aqui na descrição. E aí eu já deixo, obviamente, a janela dela aberta aqui para eu abrir a stream dos jogos. Então, isso aqui eu acho que não tem muito grilo, não tem muito que perguntar, não. A Bet365, ela não fica aqui, mas eu vou deixar aqui porque ela é um auxiliar também. Depois eu vou mostrar para vocês aonde eu monto ela, tá? Para ficar mais fácil para mim. Hora ou outra, às vezes eu acabo utilizando por aqui, mas eu prefiro utilizar na minha tela principal e eu vou mostrar para vocês ali como que ela fica, beleza? E por último, eu deixo o iScout, né, que é uma ferramenta paga, que vocês já viram em diversos vídeos eu falando sobre o iScout por aqui. Para que serve? Para eu ficar sempre de olho aí nos números das equipes, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou vendo a Bundesliga aqui, eu já deixo direto na Bundesliga, até mesmo antes do jogo começar, eu já tenho, obviamente, uma noção, já tenho anotado em outros lugares aqui o que eu vou buscar naquele jogo, principalmente em questão de bola parada, que ajuda muito, ó. Aí eu deixo sempre aqui, né? Às vezes, por exemplo, eu tô vendo um jogo de uma equipe que eu não conheço tão bem aqui, aí facilita que eu vou lá, dou aquela boa pesquisada, vejo ali, sei lá, quantos gols o time marcou, quantos gols o time sofreu, um índice de posse de bola, para ver se é uma equipe
que normalmente tem a posse de bola, se eu não conheço, coisa que é difícil, né, se tratar de Bundesliga, mas alguns campeonatos menores pode acontecer, quantidade de gols sofridos, tá vendo? De remate de cabeça. Então, assim, quando eu preciso de algum norte estatístico, né, alguma coisa que eu queira pesquisar ali sobre alguma equipe específica, eu já deixo aqui o meu querido Y-Scout para ser utilizado, tá? Ou seja, tem bastante informação, tá vendo? Ataque, remate, cruzamento, um contra um, informação de jogador também, enfim, tudo isso. É outra ferramenta aí que eu utilizo tanto no pré, né? Bastante no pré, e aí no live também, quando eu necessito buscar alguma coisa ali no ao vivo, né? Alguma informação. Então, pessoal, essa é a primeira parte, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou inverter a tela e eu vou direto para essa tela agora principal para a gente mostrar como fica a minha tela principal. Já adianto para vocês, de antemão, pode ser que ela fique de um formato um pouco esquisito aí para vocês na tela. Por quê? Porque essa tela que eu utilizo aqui, a principal, é uma tela widescreen, né? Que é aquela tela mais esticadona, né? É um monitor de 29 polegadas, mas ele é wide, ou seja, ele é bem mais comprido, né, do que o monitor normal, né? O monitor padrão, tá? Tanto que a resolução dele, outra 1920, esse daqui já é 2550, 560, tá? Eu não me lembro, recordo bem. Mas enfim, ele é bem compridão. Isso também acaba ajudando, tá? Para eu fazer a montagem exatamente dessa forma, tá? Então, se for seguir, talvez o seu monitor ser o padrãozinho 1920, 1080, ele fica um pouco mais apertado. Mas aí cada um adapta com a sua realidade. Coloquei ele aqui, ó, tá vendo? Como vocês viram, aqui eu tô olhando aqui do lado no StreamYard, ó, você viu que ele fica bem compridão. É isso que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Ele fica bem esticado, mas ele é assim mesmo, tá? As imagens ficam muito boas nele. Aliás, eu gosto bastante dele, é um monitor LG. Depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui. Ele nunca sai do mesmo preço, sabe? Ele sempre tá ali no mesmo preço. E não é um monitor gamer, nem nada do tipo. Já pensei em trocar, só que eu fico com receio se eu vou adaptar de novo, sabe? A ter que dividir as informações por dois monitores, porque ele é bem comprido, então ele consegue deixar a minha tela bem legal, sabe? Da forma que eu gosto de utilizar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui do lado do meu Geekstoy. No Geekstoy, pessoal, eu prefiro utilizar ele nesse ultra fino, tá? Por que ultra fino, Gabigol? Porque aí ele ocupa menos espaço, tá? Então, para mim, ele é bem melhor aqui no ultra fino. Claro que tem lá a galera que usa mais largo e tal, e vai de cada um. Mas para mim, ele só é para abrir os mercados. Depois que eu abri o primeiro mercado aqui, aí eu já não utilizo muito ele, sabe por quê? Porque depois eu utilizo as guias, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Abri aqui no Bayern de Munique, que vai ser um jogo que vai ter hoje. Aí depois eu vou só com o botão direito abrindo outras abas, tá? Então, como que eu faço a minha montagem, tá? Eu vou tentar pegar um jogo que tá rolando agora, só pra gente... Ah, mas não vai ter nenhum. Mas eu vou fingir, tá? Que o jogo é de acordo com a string que eu vou colocar aqui, tá? Mas, ó, como que eu faço? Vamos supor que eu vou ver duas partidas, tá? Lembrando que eu tô trabalhando uma partida ou duas partidas. O que que eu faço? Abro o mercado de match odds, que é o que eu utilizo bastante, e aí depois eu sempre abro o mercado adicional, por exemplo, mercado de primeiro tempo. Se eu não tenho, eu só vou ver uma partida, eu deixo dessa forma, ó, tá? E aí eu gosto de ficar com duas escadas. Por quê? Porque eu consigo a escada do visitante, caso eu vá trabalhar a lei, mas também para ver a movimentação do mercado. E aqui o mercado do mandante, tá? O mercado do mandante, tá? E aí depois, por exemplo, se eu quiser ver alguma coisa no empate, eu vou alternando aqui, tá? No Geekstoy. Simples assim. E aqui a mesma coisa, né? Principalmente eu gosto de deixar o mercado de primeiro tempo para falta, sabe? Às vezes eu tenho duas equipes que têm bons batedores, então já deixo a stake ajeitada aqui, né? Só tirei stake aqui para ficar melhor aqui de mostrar, mas aí eu já deixo os dois abertos aqui, ó, caso eu queira comprar alguma coisa no mercado de primeiro tempo, ou no mercado de gols, enfim, qualquer outro mercado secundário. E aí, Gabigol, e aí quando você tem dois jogos, o que você faz? Vocês perceberam que aqui acima ó, tem um espaço, né? E esse espaço não é à toa, né? Eu deixo a ladder desse tamanho, que ela fica muito bem aqui
na minha frente. E lá em cima, para que serve? Para isso. Vamos supor que, além desse jogo do Bayern, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu minimizar. Beleza. Eu vou ver, por exemplo, um Juventus e Spezia, tá? Aí eu abro aqui o resultado final. Aí, como vocês estão percebendo, né? Um ficar em cima do outro. E aí, o que que eu faço? Tô vendo duas partidas, eu deixo meus mercados principais abertos, ó. Eu faço assim, ó. Monto certinho, tá? Bonitinho. Sou meio chato que isso daí. Eu tenho toque com esse problema aí. Tem que deixar bem retinho, tá? Não necessariamente tem que fazer dessa forma. E aí, o mercado secundário fica aqui, ó. Tá? Então, é para isso que serve esse espaço aqui. Que aí eu consigo colocar os mercados secundários aqui acima e fica fácil também. Por exemplo, saiu uma falta, sei que tem, vou ver lá o mercado de HT, tá vendo? Eu consigo abrir. É rápido também. E aí, da Juventus, por exemplo, eu deixo também aberto. Ó. Um exemplo aqui, ó. Tá? Clico no botão direito, abro ele e ele fica aqui no Paint. Ó. Claro, deixa as stakes, já que eu pretendo utilizar nesse mercado já meio ajustadas. E na hora que sobrar, vamos embora, rapidez, rapidez. Um outro ponto que é interessante, ó, como vocês estão percebendo, tá ficando um espaço aqui, que é realmente onde vai as strings, tá? Geekstoy fica do meu lado esquerdo, strings do lado direito. Outro ponto interessante, que é uma parada que é um costume e me ajuda bastante. Quando eu tô vendo um jogo, tá? Vamos supor que eu tô vendo duas partidas, e vamos supor que eu, sei lá, tô vendo mais possibilidade de fazer entrada no Bayern. Eu tenho esse costume de trazer a escada do Bayern para cá, tá? E deixar próximo. Por quê? Para eu ficar bem imersível no que está rolando, tá? Porque como as strings estão aqui, se eu deixo o mercado para cá, eu já tenho que ter um campo de visão um pouco maior, tá? Parece uma parada simples, né? Mas que me ajuda bastante, tá? Então, normalmente o mercado que eu estou trabalhando sempre fica mais próximo das strings. Para quê? Para eu não ter nem que virar um pouco o pescoço para lá, para ter que, você que tem, ou correr risco, sei lá, de clicar aqui, que é difícil acontecer, né? Mas, sei lá, no momento de rapidez. Então, normalmente o mercado que eu tô trabalhando, o principal, fica exatamente deste lado, sempre do lado direito, tá? Inclusive, o lado que eu vou trabalhar sempre fica do lado direito. Também isso daí é uma parada minha, tá? Isso daí eu só tô trazendo de curiosidade. Significa que você precisa fazer dessa forma. Para mim ajuda, tá? Se ajudar você, você faz dessa forma. Fechado? Então aqui, ó, a gente já tem os mercados aqui com o Gistoy aberto, tá? Agora faltam o restante das outras paradas, né? Com a stream e o restante das outras coisas. E aí como que eu faço essa montagem? E aí vai uma dica aqui para vocês, ó. Nesse ponto eu acho que vale a pena trazer essa ferramenta. Eu vou abrir aqui, ó. É uma ferramenta que chama Power Toys, tá? É o nome dessa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? O que é essa ferramenta? Basicamente é um organizador aí de layout, tá? Essa dica eu peguei com o Beto que eu fiz o boteco, inclusive vão lá no canal do Clubão e vejam o boteco com o Beto que tá bem bacana, tá? E como ele trabalha muitas partidas, ele precisa muito disso. Eu adaptei para mim também, tá? Que é uma parada que eu uso bastante. Só para vocês verem como que ele funciona, eu vou aqui na terceira opção Fancy Zones. E aqui ele tem um editor de layout. Como que funciona esse editor de layout? Você literalmente consegue fazer um layout na tela. Vocês viram que agora ela tá cheia de quadradinho? Ó? Esse é o layout que eu utilizo, tá vendo? Eu já tenho os personalizados e eu consigo personalizar aqui vários, tá vendo? Eu consigo criar um layout clicando por aqui. Eu não vou criar aqui para vocês, que vocês conseguem encontrar tutorial da ferramenta aí na internet rapidinho, tá? Mas ó, vou usar o de 2 strings, ó. Como vocês estão percebendo, ó, 2 strings tem o quê, ó? Isso aqui é basicamente o espaço do Kickstoy e aqui os espaços das strings e mais alguma coisa, tá? Que aí depois eu vou mostrar para vocês o que eu coloco, tá? E aí como que ele é, sabe? Depois você coloca um atalho no teclado e ao invés de você ter que ir lá e ficar montando mesmo, só esticando a string, reduzindo e tal para fazer o quadradinho do tamanho que você quer encaixar, ele já encaixa automático. Então essa que é a facilidade que ele te dá, tá? Vale a ressalva, quer ver? Eu vou usar aqui com o Geekstoy para vocês verem. O Geekstoy, ele não pega, tá vendo? Ó, o Power Toys, tá vendo que ele não tá aparecendo nada, né? Aqui eu utilizo o Shift como tecla atalho, ele não pega nada. Mas quando eu vou pegar string, quer ver? Eu vou pegar qualquer string aqui, tá, pessoal?
abrir lá, ó, vou deixar bem grande aqui essa string aqui, ó, tá vendo? Ó? String aqui da Small Delay. Bem grande, né? Aí o que que eu faço? Seguro Shift, ó, tá vendo que ele mostra pra mim, ó, algumas zonas azuis? E aqui eu já consigo colocar ele. Deixa eu... Viu que massa? Da hora, né, cara? Então, tá vendo, ó? Aqui eu já consigo fazer a minha montagem de forma rápida, tá vendo? Se eu quiser colocar ele para baixo, também. Se eu quiser colocar ele aqui no cantinho, por exemplo, também. Aqui para baixo também. E assim com as outras ferramentas. A única coisa que o Geekstoy não pega ele, tá? E eu não sei o motivo, a razão, a circunstância. O Geekstoy é meio chato, né, nesse aspecto. Então, é normal, de lei. Essa string aqui, como ela tá num formatinho diferente, eu vou ter que dar uma reduzida nela, ter que dar aqui, ó. Ter que dar uma adaptada. Mas basicamente é assim que fica, ó. Uma string aqui, tá? Eu vou montar com dois. Deixa eu abrir uma outra string lá. Aí eu pego ela de novo aqui, tá vendo? Ó? Com o Partois eu vou ajustando. Beleza, aqui a gente já tem as duas strings. E aí, Gabigol, o que mais que você coloca? Aí depois eu deixo sempre o radarzinho ali para acompanhar. Não tem radar desses jogos, tá? Como vocês estão percebendo, é um jogo bem aleatório. Espero que, inclusive, ele não trave o vídeo. Eu tenha que maquiar aqui o vídeo depois. Mas se for, não tem problema. Fazer o quê? Mas basicamente, o que que eu faço? Eu monto aqui o coisa e deixo aqui, sabe, só as primeiras linhas dele, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui só vai aparecer o radar, que não tem nenhum radar ao vivo, pessoal, de verdade, para mostrar para vocês. Senão eu mostrava aqui, aí ia ficar mais fácil de vocês verem como funciona, mas não tem nada, cara, não tem nada. Opa, peraí, que eu acho que eu achei um aqui. Não, não tem. Não tem nenhum radar ao vivo aqui, então, para a gente ver. Mas basicamente isso, aqui vai continuar as informações. Eu só preciso do primeiro ponto de atualização ali, então não precisa das outras informações ali que tem na ferramenta. Então ele vai ficar basicamente dessa forma, tá vendo? Bem montadinho. É que essa string aqui é um pouco maior. Aqui embaixo, a mesma coisa, tá vendo? Eu vou lá, tiro essa parte branca aqui. Deixa eu pegar aqui o radar. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? Então aqui, ó, tá vendo, ó, que vai conter as informações, vai ficar atualizando. Então basicamente é isso que eu faço. Fechou? Então aqui é com duas strings. Ah, se é uma string só, Gabigol. Se é uma string só, o que que eu faço? Deixa eu fechar esse jogo. Aí vamos supor que eu só tô com essa daqui trabalhando. Aí eu vou, estico o radar, aí eu deixo o radar maior aqui para preencher, tá? Eu já tenho o coisa. Lembrando que todas essas informações, tá vendo aqui é um aqueles pontinhos do SofaScore, né? As barrinhas, né? O gráfico de barra. Isso tudo eu tenho lá do lado, como eu já mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, vou fazer aqui para vocês verem. Lembra que eu falei para vocês da Bet365? Então, o que que eu faço com a Bet365? Eu pego ela de lá e coloco ela nesse cantinho aqui, tá vendo? E aí, o que que eu uso de Bet365? Eu vou lá, deixa eu pegar qualquer jogo ao vivo aqui, ó. Aqui, ó. Eu deixo exatamente dessa forma, vocês vão entender por quê, tá vendo? O que que eu preciso? Das odds de resultado final, ó. Por quê? Porque no momento de tiver ali vendo ali uma movimentação de odd, eu já fico de olho aqui para ver se ela vai subir, se ela vai descer na 365, utilizando como norte. Eu acho que a maioria da galera sabe, né? Que a Betfair, basicamente, né? Os traders se baseiam muito no que tá rolando na Bet365, tá? Então, por exemplo, se uma odd subiu a 2,30, ela tá a 2,20 aqui na Betfair ainda, a tendência é que ela suba sim acima de 2,30, sempre um pouco acima por conta da taxa, né? Que a Betfair cobra da gente, né? De 6,5%, tá? Então, inclusive, você consegue fazer essa conta. Claro que não é uma conta 100% precisa, mas é basicamente isso. Vamos supor que aqui tá 2,30, aqui na Betfair vai estar assim, ó, 2,30 mais 6,5%. Então, vai ter uma odd aí de 2,44, tá? Então, é basicamente isso, tá vendo? Que funciona a conta, tá? Coisa simples mesmo, tá? Então aqui, ó, eu já tenho a string, já tenho o radar, já tenho a Bet365 para utilizar como norte aqui das minhas odds. Aqui também uma outra coisa que eu estou utilizando mais agora é dar uma olhada, sabe, nesse gráfico aqui de pressão, de ataque perigoso, também é legal. Então ele fica aqui à minha disposição sempre, né? Então eu consigo utilizar ele aqui a hora que eu quiser, né? No caso, na hora que eu precisar, né, de certa forma. Então, normalmente eu deixo até assim, ó.
tá? Até porque o radar eu tenho aqui do lado, e esse radar aqui é um pouquinho mais atrasado, a 365. E aqui, Gabigol, o que que acontece aqui? Aqui é o pulo do gato, que eu vou mostrar para vocês aqui. É o meu bloco de notas da partida, tá? Que eu já deixei até exemplificado para vocês. Olha como que ele fica. Fica exatamente dessa forma, tá, pessoal? Aqui, deixa eu clicar com o Shift para ele pegar a pontinha ali. Aqui, ó. Deixei ele aqui anotado, tá? Ajustado, bonitinho. Posso puxar ele até aqui, inclusive. E o que que é esse bloco aqui que você deixa do lado, tá? Isso é coisa minha, tá, pessoal? Faça anotações durante o jogo da partida para eu deixar em um banco de dados das partidas, ou seja, observações da partida, como também me auxiliam durante o ao vivo, tá? E um dia, se vocês quiserem, eu faço um videozinho falando somente sobre isso daqui, ó. O que que eu anoto durante a partida. Se vocês interessarem, acharem de valor, pô, show de bola. Depois vocês até deixam nos comentários se vocês anotam alguma coisa, tá? Mas basicamente aqui eu deixei uma disposição como se tivesse dois jogos, tá vendo? É o jogo 1, tá vendo? Equipe da casa, vamos supor que a gente estava vendo aqui, ó, Vitória Colônia contra o Bayern. Vitória Colônia seria aqui. Bayern de Munique aqui, e aí todas as anotações sobre o Bayern, todas as anotações sobre Vitória Colônia. E aqui o jogo 2, né, que seria Juventus Spezia, nosso exemplo. Então aqui estaria Juventus, e aqui estaria o Spezia, e aqui abaixo eu vou anotando tudo sobre as equipes que eu achar pertinente, achar necessário. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Gostaram aí? O que vocês acharam? Acharam simples, difícil, ajudou vocês, enfim. Isso aqui é mais para quem ainda não tem muita ideia sobre isso, às vezes que até quer mudar alguma coisa no layout de trabalho, acho que se faz necessário aí de certa forma aí esse vídeo. E aí depois o que eu peço para vocês? Deixem nos comentários, fala, Gabigol, fala sobre tal coisa, fala sobre isso, às vezes até coisa que às vezes eu, né, por estar tanto tempo aqui, julgo básico, né, mas às vezes ajuda muito, né? E esses vídeos aqui, se eu ajudar uma pessoa, cara, pô, já tô feliz pra caramba. E aí vocês deixam nos comentários aí o que mais que vocês querem ver aí nesses conteúdos mais de trading, mais teóricos. Fechado? Então é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever. E tamo junto, bons greens a todos.